Rafael, pode falar um pouco para a gente como funciona essa derrubada do veto? Com certeza. Então é o seguinte, é, após essa veto presidencial, a gente tem mais uma chance. O veto vai passar mais uma vez pela Câmara e os deputados e os senadores vão avaliar os motivos declarados pelo presidente para o veto. E eles podem escolher ou não manter o veto ou derrubar. E é por isso que nós estamos torcendo, né? Inclusive, quem segue meu perfil vê que diariamente a gente posta aqui vídeos com alguns deputados e senadores que são o nosso objetivo do dia. Nós nos organizamos para cobrar, por meio dessa, pedir para que esse parlamentar se posicione a respeito da derrubada ou não do veto. Hoje, felizmente, e aí, já que você acha que é bom falar o número, a gente deixa um suspense aí para quem não acompanha, a gente pode falar quantos deputados já tem do nosso lado? Acho que pode falar, né? Então é o Eu ia seguinte, querer saber. Se eu tivesse aí espectador, eu ia querer saber. ó, a gente precisa de 50% mais um do Senado e 50% mais um da Câmara, ou seja, de 257 deputados, hoje nós já temos 284 que declararam publicamente apoio à derrubada do veto. Rafa, que legal! Então a gente pode comemorar, o veto já caiu? Ainda não. Política é um jogo muito complicado, por isso é muito importante que a gente continue todos os dias cobrando mensagens privadas, e-mails, cartas, cobrando presencialmente. Se cada um fizer um pouquinho do trabalho, conseguiremos garantir que esses parlamentares cumpram com lá na frente. Porque a gente sabe que funciona. Muitas vezes eles falam umas coisas na nossa frente e na hora do vamos ver, eles dão para trás e isso é muito frustrante. Já a respeito dos senadores, precisamos de 41 senadores e já temos 40. Ou seja, em tese, precisamos apenas de mais um senador para conseguirmos derrubar esse veto e mudar a realidade das pessoas com diabetes. Então é por isso que eu sempre bato na tecla da importância de participar da mutirão, grupo, compartilhar com amigos, com familiares, com as pessoas que te amam e estão dispostas a entrar nessa luta com você. E, mais uma vez, essa luta não é por privilégios, né, Jaque? É literalmente uma luta pelo direito à vida, pelas crianças que ainda são invisíveis nas escolas, trabalhadores que são excluídos de concursos públicos, pelos jovens que são tirados das provas do Enem e de outros vestibulares. Nós estamos lutando pelos direitos dessas pessoas. E eu quero deixar um gancho para você que está aqui nos assistindo. Aproveita esse gancho e manda, clica aqui, ó, no aviãozinho e manda esse vídeo para a mãe, para o pai, para algum amigo que sabe como é a sua diabetes e as perguntas estão liberadas. Vocês podem fazer as perguntas no chat, eu vou anotar e a gente vai responder as melhores perguntas. Então, eu conto com vocês. Sim, gente, manda bastante pergunta para a gente que a gente vai responder todas elas. E a gente quer saber também a respeito de quando vai ser essa votação que você falou. Então, até o momento, o é que a votação aconteça no dia 27/5, ou seja, daqui 26 dias. Mas ainda não tivemos a confirmação exata de que ela vai acontecer nesse momento. Então, todas as nossas energias e mobilizações estão voltadas para o dia 27. Caso ela dia, teremos feito o trabalho e estaremos preparados para o acontecimento, né, já? Caso não seja votado no dia 27, porque, mais uma vez, política não é matemática, não é nada previsível. A gente nunca pode confiar 100% no dia de amanhã. Iremos reelaborar nossos projetos e ações e vamos continuar até derrubarmos esse veto. Porque ele vai cair, Jaqueline. Ele vai cair. Vai cair, sim, se Deus quiser. Eu quero também falar uma questão muito importante. Quando a gente se fala sobre políticas públicas, é muito diferente de uma lei. Uma lei ela já está pronta, né? Quando uma lei está pronta, a nossa obrigação é seguir o que está na lei. Quando a gente fala sobre política pública, a gente está falando de uma jornada, né? Então, essa jornada só sabe 100% quem está vivendo essa jornada. Ou seja, às vezes eu estou de fora, aí eu vou achar, nossa, eles estão muito desanimados, então eles poderiam fazer isso, eles poderiam fazer aquilo e tal, mas quem está por dentro, quem está dentro da jornada, ela sabe exatamente os pontos ideais para ser trabalhados de forma estratégica. Como o Rafa falou aqui, muda muito, né? Então, a gente está aqui no gabinete, está falando, o parlamentar falou que vai dar o apoio, daqui a pouco ele recebe uma ligação do líder deste partido e tudo muda, né? Então, assim, quem está de fora, às vezes, não consegue compreender porque a jornada de políticas públicas é uma jornada muito intensa, é uma jornada árdua,
né? E é uma jornada que nem sempre a gente vai conseguir passar tudo 100% nas redes sociais. Então, a gente precisa que vocês confiem no trabalho, nesse trabalho que o Instituto está fazendo, que os voluntários estão executando, porque de fora, às vezes, parece um cenário, mas a gente que está dentro ali, a gente sabe exatamente o que a gente está fazendo, né? Então, peço um pouquinho de paciência, que vocês confiem ainda mais no nosso trabalho, porque a lei é um trajeto e a política pública, a jornada, né, de uma política pública até que se vire lei é um aspecto totalmente diferente, né? Então, às vezes eu estou aqui do outro lado da telinha e às vezes estou achando, né, que eu vou contribuir de alguma forma, eu posso contribuir numa mobilização, mas quando a gente interage direitinho com a população que está ali à frente, é bem melhor, né? Do que às vezes a gente está tendo suposições assim de casa, que aí fica muito complicado a gente conseguir ordenar essa jornada. Sim, com certeza. É muito mais complexo do que parece, né, para quem está vendo por fora. Mas essa questão da votação, então, ela pode acontecer em menos de um mês, certo? Se não houver mais outra alteração. O que acontece? Houve uma articulação política e eles colocaram a data do dia 27 como uma data prevista. Ainda não está oficialmente no portal do Congresso Nacional, mas isso já foi publicado amplamente nos principais meios de comunicação. Uhum, perfeito. E após a aprovação desse projeto, a Rita Landim perguntou: após a aprovação desse projeto, qual o próximo passo? Como funcionará na prática? Então, no texto do nosso projeto de lei, a lei começa a ser vigente a partir do momento da sanção, né? Então, a partir do momento que ela for sancionada, você já pode usufruir os direitos de uma pessoa com deficiência. Porém, o executivo ele vai elaborar um decreto, né? Esse decreto, que um decreto que é normal para todas as condições de PCD, eles vão estudar ali o Estatuto da Pessoa com Deficiência e vão ver quais daqueles direitos vai ser encaminhado para a pessoa com deficiência. Será se uma pessoa com diabetes precisa de estacionamento, prioridade no estacionamento? Eles vão avaliar. Será se eles precisam de isenção de imposto de renda? Será? Então, assim, de imediato, quando o PL for sancionado, você já consegue correr atrás dos seus direitos. Mas depois vai fazer uma avaliação para saber quais os direitos, de acordo com a lei de pessoa com deficiência, vai se encaixar para que a pessoa com diabetes tipo 1 viva, né, de pé de igualdade com a sociedade. Uhum, excelente. E assim, eu queria saber também a respeito, vocês citaram que tem os grupos, né, onde vocês fazem mutirões, as pessoas que estão assistindo e têm interesse de participar mais disso, vocês podem falar onde eles vão ter acesso à entrada nesse grupo? Com certeza, eu vou pegar o gancho para mim, viu, Jaque? Ó, todo dia no meu perfil eu vou postar o nome do parlamento com o seu objetivo do dia. E na bio do meu Instagram tá o link do grupo do Mutirão 2. Então a gente tem um grupo do Mutirão 1 que já deu mais de 1.000 pessoas. E a gente tem um grupo do Mutirão 2 que já está com cerca de 700 pessoas e logo, logo, talvez também vamos precisar elaborar o Mutirão 3. Então, se quiser entrar e participar do Mutirão para ser em tempo real, vai na bio do meu Instagram. Além disso, segue o Instagram do @Instituto Diabetes Brasil. Tudo que você precisa saber sobre políticas públicas para as pessoas com diabetes, você vai encontrar nesse perfil que a Jaqueline é a presidente. Eu sou um dos diversos voluntários que a gente tem espalhados por todo o Brasil e vários dos trabalhos e ações que vêm sendo feitas diariamente por trás das telinhas, já que falou, muitas vezes para alguém que está aí só assistindo, noção da articulação que a gente faz aqui por trás é um trabalho árduo, mas que a gente faz de coração, a gente faz sem esperar nada em troca, né? Enfim, lutando pelas pessoas que já enfrentam essa dura realidade, que é conviver com diabetes, né, Jaque? Isso, exatamente, né? Então, é, é, compartilhando os links dos mutirões, marcando os parlamentares, isso é muito importante. Então,
Você da Bahia faz um mapeamento de quais deputados federais e senadores, né, faz parte ali do seu estado, manda mensagem, cobra, liga no gabinete, né? Todos os contatos do gabinete de todos os parlamentares, seja deputados federais ou senadores, estão disponíveis no site do Congresso Nacional, seja Senado ou seja Câmara. Então, pega um tempinho, liga lá no gabinete, manda um e-mail. Isso é muito importante. A gente tem que entender que a nossa última chance é agora a derrubada desse veto. Se a gente não conseguir derrubar esse veto, pessoal, a gente nem consegue, nessa legislatura ainda, deixa o governo, a gente ainda é impedida de apresentar uma preposição parecida ou similar como essa, né? Então, a gente só teríamos uma outra oportunidade, uma outra legislatura, infelizmente. Então, por isso que agora a gente tem que trabalhar muito para derrubar esse veto. Nossa, realmente. Então, e essa pressão que você citou é essencial, né? Então tem que fazer pressão nos deputados, tem que fazer pressão em senador, porque como o Rafael falou, né, às vezes eles falam que estão apoiando e aí muda de ideia e a gente não tem, pode ter certeza de nada, né? Então a gente tem que estar sempre nessa luta, né, fazendo a nossa parte, que é justamente cobrar os políticos que a gente elegeu para que eles representem os nossos interesses. Então, fica aqui essa mensagem, né? O diabético tipo 1, ele precisa de visibilidade, ele precisa de suporte, porque claramente a maior parte dos diabéticos tipo 1 não está tendo o mínimo para sobreviver com saúde, para ter uma vida digna, né? Então, falta muito suporte, a questão das escolas, que já foi citada, crianças que dependem de pais, a questão dos adolescentes também que sofrem preconceito, que passam por dificuldades, por hipoglicemias, também tem a questão de falta de acesso a insumos, né, que é grave demais. Então, a Jaqueline falou o caso de Brasília, né, que é realmente uma região que já está mais avançada, mas, por exemplo, aqui na minha cidade, no interior do Rio de Janeiro, é muito pouco, sabe, que tem na farmácia, no sistema de saúde disponível, você não acha o mínimo necessário, né? Tem que fazer todo aquele trâmite de processo judicial para conseguir insumos dignos, né? E aí isso demanda, né, custo financeiro, ou você tem que gastar muito com os medicamentos, ou você tem que gastar com um advogado para conseguir os medicamentos. Então é muito difícil da pessoa conseguir, né, um sensor. A pessoa acha que sensor é luxo, né? É um Isso absurdo isso, né? Essa fala é um absurdo.